Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo. Amém, meus irmãos. Enquanto a nossa herança vai para a salinha, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do verso 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento, ou o corpo maior do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não haveis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia seu próprio mal. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite reunidos para te adorar. Nós estamos aqui e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, de tal forma que possamos sair daqui com a completa compreensão da sua palavra em nossos corações e também exortados a viver aquilo que o Senhor nos ensina. Sabemos e reconhecemos o seu cuidado para com as nossas vidas e assim pedimos, ó Pai, continue cuidando de nós. Continue cuidando dessa igreja, continue cuidando dos nossos, pois sabemos, ó Pai, que só podemos depender do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto em que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele fala da ansiedade e ele traz a provisão e como nós devemos viver e confiar no cuidado de Deus. Aqui nós vamos ver que Jesus fala das coisas que são necessárias para a nossa vida. Ele fala dos vestimentos, ele fala do alimento, ele fala das coisas que são realmente essenciais. E eles falam de como nós não devemos nos preocupar, porque o Senhor irá prover tudo aquilo que nós necessitamos. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender que o cuidado de Deus é constante para com as nossas vidas, mas muitas das vezes o nosso coração não corresponde dessa maneira. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para uma situação e nos perguntamos o que vamos fazer. Muitas vezes a situação tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira o prazer de nós fazermos as coisas, e simplesmente pelo motivo da nossa fé oscilar, a ponto de realmente não confiar integralmente
que o Senhor irá agir em nosso favor. Meus irmãos, todas as situações difíceis em que nós passamos em nossas vidas, o nosso Senhor estava ao nosso lado e com certeza foi Ele que resolveu a situação. Muitas vezes nós olhamos e pensamos assim: como fui esperto nesse momento em tomar tal decisão? Mas, meus irmãos, a sabedoria do cristão, ela vem de Deus. As situações são resolvidas através da ação de Deus em nossas vidas, e é o que Jesus está nos ensinando. Deus fez todas as coisas e proveu todas as coisas. Quando Ele fala das aves, nós podemos olhar e ver que Jesus, Ele sempre usava exemplos de coisas simples que as pessoas poderiam associar à sua própria vida. Então Jesus fala para olhar para as aves. Aquelas aves, elas não plantavam, elas não trabalhavam, elas não tinham armazém de comida, mas não lhe faltava nada, porque o próprio Deus cuida da sua criação. Deus fez tudo perfeito para que a sua própria criação se mantivesse ali da forma em que Ele estabeleceu. E depois Ele fala das vestimentas, e Ele fala para nós olharmos para os lírios do campo. Meus irmãos, olhando para os lírios e vendo que eram belos, a ponto de serem comparados, e dizer que Salomão nem no auge ele se vestiu tão bem quanto os lírios. E nós vamos olhar e entender que o lírio, ele depois seria lançado no forno. E Jesus mostra: olha, vocês são muito mais importantes do que as aves e muito mais importante do que os lírios do campo. Vocês acham que o Senhor não cuidará de vocês? A pergunta é essa: no momento de desespero, meus irmãos, será que vocês não param para pensar que Deus está cuidando de vocês? Será que no momento difícil em que nós olhamos e não conseguimos ver e enxergar diante dos nossos olhos a solução do problema, o que passa na nossa mente, o que passa na nossa cabeça? Meus irmãos, Deus tem deixado faltar algo a você? Com certeza, meus irmãos, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem cuidado de nós, e nós vivendo como filhos de Deus, vivendo em família da fé, também temos uns aos outros, e no momento de dificuldade é com os irmãos da fé que devemos contar, meus irmãos. Precisamos viver dessa forma porque sabemos que Deus, Ele criou uma família nessa terra. O povo de Deus é uma família espiritual, pessoas que nós não conhecíamos, e a fé em Jesus nos uniu. E isso, meus irmãos, somente o Senhor pode fazer. Somente a fé no nosso Senhor pode fazer e realizar. Muitas vezes nós vamos ver que temos mais afinidade ou mais confiança em pessoas que não nasceram na nossa família, mas que depois o Senhor acrescentou em nossas vidas, e são as pessoas que nós temos muito contato, confiamos em falar e podemos contar com essas pessoas. Deus usa os irmãos para cuidar uns dos outros. Então as nossas vidas, quando nós estamos vivendo ela debaixo daquilo que o Senhor nos ensinou, que Ele é que vai prover todas as coisas em nossa vida. Um versículo muito interessante, muito importante, aqui nesse contexto, é o versículo 33, que Jesus diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? O vestir, o comer, as coisas básicas. Meus irmãos, Jesus não falou que os cristãos não poderiam ter posses, não poderiam ser ricos, mas Ele disse que o básico Ele iria cuidar. Depende de nós, meus irmãos, administrarmos bem, corrermos atrás e termos aí a sabedoria que também pode ser dada por Deus, é dada por Deus, para que nós possamos alcançar outros objetivos nessa terra. Mas precisamos entender que Ele é quem supre as nossas necessidades. Quando nós começamos a depender exclusivamente dos nossos esforços, nós começamos a trabalhar e correr em vão.
Eu conheço pessoas que trabalharam a vida inteira, chegou no final da vida, olhou para trás e pensou: poderia ter feito tudo diferente. Poderia ter tido mais tempo para Deus, poderia ter tido mais tempo com a minha família, poderia ter tido mais tempo para mim mesmo. Mas estava muito ocupado correndo atrás daquilo que Salomão vai dizer que não passa de vaidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, o próprio Jesus falando no Sermão do Monte, que ansiedade atrapalha a nossa fé. Ansiedade atrapalha nós vivermos o propósito de Deus. Meus irmãos, a ansiedade, ela está no coração de todas as pessoas. Algumas têm mais, outras têm menos. Mas o que pode nos ajudar a controlar a nossa ansiedade é exatamente exercitar, viver sob o cuidado de Deus. Estar colocando diante de Deus todas as nossas dificuldades e ansiedades, para que Ele possa nos levar ao conhecimento pleno daquilo que Ele vai fazer por nós. Meus irmãos, às vezes nós olhamos para o mundo, olhamos para aqueles que não conhecem a Jesus e vamos ver que a maioria das pessoas vivem em um desespero coletivo, atrás de um monte de coisas que não são palpáveis, porque eles nunca alcançarão, muitas das coisas que eles temem nunca acontecerão, e a alegria foi roubada. Nós temos que viver e ter a certeza que o nosso Senhor, a qualquer momento, Ele voltará para buscar a sua igreja. Se eu tenho esperança nisso, e se é isso a prioridade da minha vida, eu vou buscar as coisas desse mundo, mas com certeza, meus irmãos, essas coisas, quando eu não alcançar, não irá me atingir a ponto de me deixar desesperado. O homem comum, o homem que não conhece Jesus, o desespero bate à porta da casa dele todos os dias. Ele pode ter posses, ele pode ser uma pessoa abastada de dinheiro, mas no primeiro momento que ele se deparar com a situação que o dinheiro não resolve, não vai restar nada além de desespero. Então, exatamente, Jesus está falando sobre ansiedade em nossos corações pelas coisas que Ele mesmo vai prover. O nosso Deus, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das plantas, dos lírios do campo, Ele cuida de todas as coisas. E nós, meus irmãos, somos filhos de Deus. Ele não iria cuidar de nós? Por que que passaria pelas nossas cabeças que o Senhor não vai cuidar de nós? Por que em um momento de desespero nós tomamos decisões sem pensar, pensando que podemos resolver sozinhos, sendo que Deus que vai resolver aquela situação? E assim, meus irmãos, olhando para tudo isso, muitas vezes o cristão, ele chama a atenção das pessoas. Você chega em um velório de pessoas que são crentes, e aquelas pessoas que não são, eles olham para os crentes, muitas vezes até acham que nós somos malucos. Aqueles crentes estão cantando, morreu um deles lá e eles estão cantando. Aqueles crentes estão batendo palma ali e morreram um deles. Meus irmãos, essas pessoas não conseguem entender que nós que vivemos com a eternidade cravada em nossos corações, temos a fé que no momento em que um de nós fecha os olhos para essa vida, já está sendo consolado pelo Senhor. Essa pessoa já não tem mais os sofrimentos dessa vida, agora ela vive a bonança, ela vive a paz, ela vive a alegria eterna. E nós ainda estamos aqui. Mas nós temos a dificuldade de lidar com a ausência daquela pessoa. Então as pessoas olham para isso e muitas vezes eles não conseguem entender como nós agimos assim. Mas Jesus, Ele ensina todas essas coisas. Jesus ensina todas essas coisas. Então nós não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Nós não devemos ficar ansiosos pelas coisas que cabe ao Senhor resolver. Meus irmãos, o verso 28, o verso 29, onde fala aqui sobre os lírios,
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Meus irmãos, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, meus irmãos. Eu quero que você faça um pequeno exercício. Que você agora pense na situação mais difícil da sua vida. Aquela situação que quando você lembra até dá vontade de chorar. Cada um de nós tem uma, duas, alguns tem mais. E nós vamos lembrar que depois que aquilo acabou, o Senhor estava lá, cuidando de nós. Mas nós às vezes demoramos a perceber que Ele está cuidando. As coisas vão se encaixando, as coisas vão se resolvendo, e nós saímos dali colecionando situações milagrosas que o Senhor desenrolou diante dos nossos olhos ali na nossa vida. Usou pessoas, usou situações, e nós saímos de lá mais fortes. Será que isso não é o suficiente para nós entendermos que Deus tem um controle das nossas vidas e que não adianta ficarmos ansiosos? Meus irmãos, a fé, ela vai contra a ansiedade. É comum, meus irmãos, em situações nós ficarmos ansiosos. Isso é do ser humano. Isso faz parte de nós, mas nós não podemos deixar essa ansiedade atropelar ou sucumbir com a nossa fé. Precisamos entender que mesmo no momento de desespero, o Senhor está cuidando de cada detalhe, e daqui a pouco tudo irá se resolver. Será que se Jó estivesse ouvindo essa mensagem hoje, como ele estaria? Meus irmãos, nos dias atuais nós vamos ouvir um evangelho água com açúcar, que diz que o crente não vai passar por dificuldade, que se o crente tiver em dificuldade, está em pecado. Lembramos da história de Jó. Os amigos de Jó falavam isso, não era? Que ele estava em pecado, que ele estava ali com algum problema com seu Deus. E o próprio Deus falava o que de Jó? Testemunhava a respeito de Jó. E nós vamos olhar, meus irmãos, que todos os apóstolos, aos olhos desse que prega o evangelho água com açúcar, que eles fracassaram. Porque eles não eram ricos, eles foram assassinados. Então eles fracassaram. Mas não, meus irmãos. A vida aqui na terra, em vista da eternidade, é apenas um breve momento. A vida aqui na terra é muito curta, se nós formos olhar para a eternidade que o Senhor entregou aos seus filhos, aqueles que foram adotados através da fé em Jesus, que somos nós. Então isso deveria trazer alegria para os nossos corações, a ponto de nós olharmos para tudo isso e entender o que realmente importa, meus irmãos. A ansiedade nos atrapalha a ver o cuidado de Deus. Meus irmãos, você já teve aquele momento assim que você olhou: será que Ele está me ouvindo? Eu já pedi tanto, será que tem alguém aí? E depois vem o milagre. Meus irmãos, a hora do milagre acontecer nas nossas vidas, não somos nós que vamos escolher, e sim aquele que pode fazer o milagre. Quero fazer para você 3 perguntas. Você acredita realmente nas promessas de Deus? Meus irmãos, se você realmente acredita nas promessas de Deus, você vai viver a partir desse momento de uma forma em que Ele está no controle e não você está no controle. Nesse mesmo capítulo nós vamos ver Jesus ensinando a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E o próprio Jesus, sendo Deus, Ele fala: seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus Pai. O próprio Jesus, Ele veio como servo obediente, e Ele mesmo diz que veio fazer a vontade daquele que o enviou. E Ele vem e mostra que nós, que temos a fé nele, devemos ser os seus imitadores. E devemos também fazer a vontade daquele que enviou Jesus até nós. E sermos alegres, felizes, porque assim o Senhor aprove fazer. Enviar o seu Filho, porque nós não teríamos como ser salvos se não fosse por Jesus. A segunda pergunta: você tem vivido o cuidado de Deus? Meus irmãos,
Nós estamos vivendo um momento, um tempo, em que eu ligo para os irmãos para saber o que está acontecendo com os irmãos, e os irmãos falam, problema de saúde comigo, problema de saúde com o meu familiar, problema de saúde com fulano. Então nós estamos vivendo aí, várias pessoas estão tendo problemas de saúde nessa época, e a gente vê que parece que ficou uma coisa crônica. Mas aí depois nós vamos ver que Deus está cuidando, Deus está curando, e Deus está provendo cada necessidade de cada um de nós. Mas como nós vamos viver o cuidado de Deus, meus irmãos? Reconhecendo, primeiramente, que é Ele Senhor das nossas vidas. Primeiramente entender isso, e depois dar sequência em uma vida integralmente de fé ao Senhor. Meus irmãos, nós não podemos ter fé em outra coisa. Nós não podemos dividir a fé com Jesus e mais algo. Ele não aceita isso. Então a minha fé é exclusivamente em Jesus, a fé de vocês exclusivamente em Jesus. Então, as nossas próprias forças não conseguem resolver nada, meus irmãos. Vocês já viram que quando vocês tentam fazer as coisas por conta própria, parece que o negócio não vai? Aí quando a gente dobra o joelhinho, fala com Deus, a gente já levanta parecendo que já sabe o que tem que fazer. E isso acontece na maioria das vidas dos crentes. E a terceira pergunta, você já entendeu? Nós somos parte mais valiosa da criação. Meus irmãos, vocês já entenderam isso? Que tudo que você vê nesse mundo, para Deus, o mais valioso somos nós. Deus, Ele criou o mundo para nós, os animais para nos servir. Nós olhamos lá para o jardim do Éden, nós vamos ver Adão recebendo a autoridade de Deus para governar e reinar sobre os animais. Nós vamos ver o próprio Deus fazendo isso, e nós somos descendência da criação de Deus, somos descendência de Adão. E todas as vezes que o Senhor faz algo por nós, é pelo amor que Ele tem por nós. Ele criou o homem para a sua própria glória, e nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então, o propósito das nossas vidas deve ter isso como prioridade. Então, meus irmãos, se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Jesus. Vocês acreditam que Jesus não vai cumprir uma promessa? É claro que Ele vai, meus irmãos. Jesus vai cumprir todas as promessas dEle. Ele tem cumprido todas as promessas dEle. Promessas feitas por Ele, não promessas feitas por homens. Gênesis 1:27 diz o seguinte: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher. Meus irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma alma, nós temos uma mente, nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos nos parecer com Cristo a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas a Ele. Então, nós temos capacidade de amar, nós temos capacidade de viver várias coisas que são atributos que Deus compartilha conosco. A piedade que você tem, meus irmãos, não vem de você, vem de Deus. O amor que você tem vem de Deus. Aquele momento em que você faz o bem, isso também não provém de você. O homem, ele é mau por natureza. A vontade dele é fazer o que é mal. Um coração transformado vai ser revestido da bondade de Deus, porque nós não temos bondade. Somente Deus é bom. Eu quero falar para vocês aqui, meus irmãos, uma lição que Tiago nos traz no capítulo 4, no verso 13 ao verso 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, dizeis, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago, ele traz para nós a soberania de Deus,
que nós não mandamos nos nossos dias, mas se colocarmos diante do Senhor, com certeza Ele abençoa os nossos dias, abençoa os nossos projetos. Mas nós não podemos simplesmente fazermos projetos sem incluir o Senhor nesses projetos. Se é Deus que cuida de nós, Ele não pode estar fora dos nossos planos. Meus irmãos, você já viu aquela pessoa que toda vez que você vai conversar com ela, ela está envolvida num projeto novo? Ela está fazendo uma coisa nova. Mas eu não estou falando daquelas pessoas que começam e terminam, eu estou falando daquelas que só começam. Qual que é a percepção que nós temos? Essa pessoa está sem direção. Essa pessoa está sem propósito. Essa pessoa não sabe o que ela quer da vida. Não é essa percepção? Mas agora, quando nós colocamos os nossos propósitos alinhados com os propósitos de Deus, você vai ver que as coisas vão fluir, vão acontecer e nós vamos prosperar. Então os projetos de Deus são os projetos que nós temos que realmente estarmos dispostos a viver. Não, eu estava pensando aqui, eu acho que eu não vou fazer aquilo mais não, vou fazer aquilo outro. Não, eu mudei de ideia. Agora eu acho que eu vou fazer isso aqui. Não, mudei de ideia. Será que isso é dúvida, ansiedade ou tudo junto? Meus irmãos, dobra o joelho. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou indo na direção correta. O Senhor vai abençoar eu indo nessa direção. O Senhor vai me abençoar fazendo isso. Meus irmãos, Deus tem prazer em compartilhar os nossos projetos, os nossos sonhos. E principalmente se nós colocarmos isso submetido a Ele, à vontade dEle. Porque se Ele não quiser, o que adianta a gente tentar fazer? Já pensou? Será que alguém pensou que Jonas ia conseguir fugir do propósito de Deus? Deus deu uma ordem para Jonas. Deus, Ele não pede as coisas, será que pede? Quem aqui já viu Deus? Por favor, faça isso por mim. Não, Deus, Ele é Senhor. A palavra dele é imperativa, Ele ordena. Não existe em lugar nenhum na Bíblia Deus pedindo favor aos seres humanos, meus irmãos. Olha só, um pai responsável que ama o seu filho não dá qualquer coisa ao seu filho, mas dá o que é melhor e bom para ele. Meus irmãos, vocês já imaginaram se tudo aquilo que os nossos filhos pedissem, nós entregássemos para ele naquele exato momento? Toma, toma, toma. O que ia acontecer? O que ia ser o almoço dos nossos filhos? Chocolate, pirulito, o que mais? Não ia ser assim? Que hora que eles iam dormir? Que hora que eles iriam fazer a tarefa? Será que eles iam para a escola, escovar os dentes, pentear o cabelo? Nós somos filhos de Deus e Ele também coloca regra nas nossas vidas para que isso seja bom para nós. As regras de Deus, as leis de Deus são boas. Então, se nós olharmos para um pai que é bom, perfeito e que ama verdadeiramente os seus filhos, Ele quer o melhor para nós, Ele faz o melhor para nós. Então pense em um pai que simplesmente dá tudo o que o filho pede. O que ele vai conseguir? Criar uma pessoa que simplesmente, quando chegar na vida adulta, não conseguirá viver nesse mundo. Porque esse mundo não é de chocolate, meus irmãos. O mundo é duro, as coisas acontecem a todo momento, e uma pessoa que não aprende a ter limites, ela simplesmente não vai conseguir viver bem nesse mundo. Então um pai que coloca regras no seu filho, ele está simplesmente fazendo aquilo que é melhor para ele. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sociedade, porque ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos, quando você estiver ansioso, quando você estiver ansiosa, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. É Ele que tem as respostas que nós não conhecemos. Eu não sei o que fazer, eu vou perguntar para quem? Para aquele que tem a resposta. Então, meus irmãos, as coisas muitas vezes não são tão complicadas como nós fazemos. Nós às vezes complicamos aquilo que não é tão complicado. Salmo 32, verso 8 diz assim:
Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai nos instruir e Ele vai cuidar de nós. Meus irmãos, as promessas de Deus são promessas boas e perfeitas, mas nós precisamos entender que as nossas vidas precisam estar debaixo do cuidado de Deus. Não podemos nos atrever a sair debaixo do cuidado de Deus, precisamos estar lá o tempo todo. E assim, meus irmãos, nós vamos ver o quanto Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades, nós vamos ver milagres acontecendo, e isso, meus irmãos, é uma vida daquele que ama o Senhor. Então que nós possamos entender que Deus tem prazer em cuidar de vocês, Deus tem prazer em cuidar de nós, e Ele quer fazer isso a todo momento, meus irmãos. Não é só de vez em quando não, mas nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Quem acordou de manhã aqui, meus irmãos? Viu o cuidado de Deus, irmã Maria? Se nós abrimos os nossos olhos, já começou o cuidado de Deus. Existem pessoas que não abriram os olhos nessa manhã. Existem pessoas que não podem agora estar cultuando a Deus como nós estamos aqui. Existem pessoas que estão privadas de se levantar de uma cama. Mas nós estamos aqui pelo cuidado de Deus. Não quero dizer que uma pessoa que esteja doente nesse momento não esteja sendo cuidado por Deus, mas nós precisamos olhar e ver o cuidado em cada detalhe das nossas vidas. Será que todos aqui oraram hoje quando foi almoçar? Todo mundo orou, né? Agradeceu ao Senhor pelo alimento. E assim mesmo, meus irmãos, é reconhecendo as pequenas coisas que nós vamos ver as grandes acontecendo. Então nós reconhecemos Deus no pequeno, e Ele vai se manifestar nas grandes dificuldades que nós vamos ter nessa vida, que querendo ou não, elas vão acontecer, e será Ele mesmo que vai resolver os nossos problemas e vai trazer a solução. E Ele vai mostrar para nós que foi Ele que fez, meus irmãos. E isso deve alegrar os nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé.